Então, com 25 anos, Aham. eu já tinha conquistado o meu primeiro apartamento, eu tinha um carro zero, tudo fruto do meu trabalho. E aí eu comecei a me perguntar, eu falei, será que eu vou continuar sendo muito feliz fazendo isso aqui a vida toda? Você saiu de licença maternidade e, para espanto de todo mundo, você decidiu mudar. E se você não levar isso muito a sério, você vai desmotivar, seu desempenho vai cair e você vai sair daqui pela porta dos fundos. E o que mudou demais era que naquele trabalho eu não era, eu estava. Eu estava coordenadora, eu estava gerente, eu estava diretora, eu não era. E hoje eu sou. Pessoas que ajudam outras pessoas a terem sucesso a partir das suas histórias, a partir das suas experiências. Se esse é um assunto que te interessa, se inscreva. E se você acha que esse conteúdo é útil para alguém, compartilhe esse vídeo. Pensa nas coisas que você mais gosta de fazer. Pensa. Pensou? Dentre essas coisas que você mais gosta de fazer, está aquilo que você trabalha? E a história de hoje é a história da Patrícia Carneiro. Patrícia, em algum momento, ela se fez a seguinte pergunta: será que esse meu trabalho é um trabalho que me completa? Será que esse trabalho é um trabalho que me faz feliz para o resto da minha vida? Se você também se pergunta isso, esse vídeo é para você. Obrigada, obrigada. É um privilégio. Amei a oportunidade de estar aqui com você e poder contribuir, que essa é a minha missão hoje, ajudar pessoas. É isso que eu faço o dia inteiro. Então, aqui é uma outra forma de fazer isso. Legal, Patrícia. Patrícia, quando eu te conheci, eu lembro que você fazia parte, você ocupava uma cadeira muito estratégica, uma espécie de superintendência numa grande empresa. E eu me lembro que, em algum momento, se a minha memória estiver boa, você saiu de licença maternidade e, para espanto de todo mundo, você decidiu mudar. Você decidiu pivotar completamente sua carreira e mudar sua função, que deixou todo mundo, eu vou dizer, perplexo, assim, boca aberta. É isso mesmo, né? Verdade, é isso mesmo. E assim, eu tive uma carreira maravilhosa, maravilhosa. Eu amei, né, essa construção, toda a bagagem profissional que eu tenho. E, e é algo que eu exerço ainda todos os dias. Eu costumo dizer que tudo que a gente vive no nosso ambiente de trabalho, na nossa experiência profissional, é seu. Você vai levar para qualquer carreira que você estiver. Então, Legal. eu entrei nessa área, realmente fui executiva da área de vendas, na área comercial, atendimento a clientes de alto valor. E eu entrei nessa área com 19 anos de idade, né? Assim, não foi meu primeiro emprego, porque eu comecei a trabalhar aos 16, Caramba. mas foi assim, junto do início da minha primeira formação, que a minha primeira formação é como psicóloga. Então, eu entrei na faculdade, eu precisava de um emprego para pagar a faculdade. E aí surgiu a oportunidade naquela área. E eu me apaixonei completamente. Eu fui imensamente feliz com a carreira que eu fiz e foi um crescimento muito acelerado, uma carreira acelerada. Aos 25 anos eu já era gerente de uma regional grande, com uma equipe grande. Aos 30 anos eu já ocupava uma posição como diretora regional também. E no meio do caminho eu fui começando a me perguntar, assim, por um tempo eu tinha certeza que eu faria aquilo o resto da minha vida. Mas aí, à medida que eu fui, né, me aproximando dos 30 e foi surgindo aquele desejo de ser mãe, e aí a gente vai pensando diferente na vida, na longevidade, no envelhecimento, nos valores. E aí eu comecei a me perguntar, eu falei, será que eu vou continuar sendo muito feliz fazendo isso aqui a vida toda? Né? O que mais que tem para eu fazer lá fora? E eu comecei a ter essa inquietação. E eu comecei a buscar justificativas para fazer o trabalho que eu fazia. Então começou Como mais ou assim? menos assim. A minha inquietação ela começou assim. Eu comecei a me perguntar assim: o que que tem de bom nesse trabalho que eu faço? Né? Assim, o que que eu estou fazendo de importante para o mundo? E eu começava a justificar. Eu falava assim: não, eu lidero pessoas, então eu ajudo a desenvolver as pessoas, eu ajudo a fazer com que elas cresçam profissionalmente, com que elas sejam melhores remuneradas. Ah, que bom, então meu trabalho é importante por isso. Aí no dia seguinte o questionamento voltava: o que mais? E aí eu ficava respondendo para mim mesma, não, eu trabalho na área de comunicação, de tecnologia, então também trabalho pelo progresso do país,
pelo crescimento das empresas, eu levo soluções, e aí os meus clientes conseguem vender mais e crescer e gerar mais empregos. Então, sempre tinha uma coisa relacionada às pessoas, ao bem-estar das pessoas. Passava um Uma tempo, eu começava justificativa, a né? fazer, eu ficava buscando essa justificativa o tempo inteiro. E aí, comecei a sentir essa inquietação de falar assim, eu não sei mais se eu vou me aposentar aqui, porque por um tempo eu tinha certeza, isso aqui eu vou fazer para o Uhum. resto da minha vida. E eu não tinha, só que quando eu olhava para fora, falava assim, mas o que que tem para fazer lá fora? O que que eu vou fazer da vida? Que eu acho que é o grande ponto, né, Fabrício, das pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, mas que trabalham numa rotina extremamente sufocante, intensa, com muita pressão, que era meu caso da área de vendas, mas que é o caso de todo mundo que está inserido no mercado de trabalho Uhum. hoje, segmento privado, em multinacionais. Você não tem tempo de pensar. Você não tem como olhar para fora e falar assim, ah, vou fazer outra, como é que é outra coisa? Eu só sei fazer isso. Eu entrei nessa área com 19 anos de idade, né? Então, assim, o que que eu sei fazer? Eu não sei fazer mais nada. E aí o ápice, assim, o ponto-chave, e eu sempre fiz psicoterapia tradicional, como psicóloga, né? Fiz a primeira Uhum. formação como psicóloga, não exercia psicologia justamente porque eu estava apaixonada por aquele trabalho. Imagina, né? Uma menina de 20 anos, 22 anos, e você bate meta e você é bem remunerado, né? Você sabe todo o glamour que tem nesse ambiente profissional. Então, assim, a gente é muito exigido, mas a gente também é muito bem recompensado. Então, com 25 anos, Aham. eu já tinha conquistado o meu primeiro apartamento, eu tinha um carro zero, tudo fruto do meu trabalho. Então, eu era muito apaixonada por aquilo. E aí, o ponto alto, assim, foi quando eu assumi essa posição como diretora. E aí, a empresa me deu um processo de coach na época. Isso foi em 2011. E na época o coach não tinha explodido ainda no Brasil, como aconteceu Uhum. depois, e que, né, virou o que a gente sabe hoje, Uhum. popularizou muito. Então era muito novo, era muito restrito, e ela trouxe o que tinha de melhor no mercado do Brasil para fazer coach com os executivos da empresa. E ali, fazendo aquele monte de teste de avaliação, um dia, num encontro individual, a coach vira para mim e fala assim: você não está feliz no seu trabalho. Você precisa de um trabalho que tenha um sentido humanitário, um sentido de transformar a vida das pessoas. E você está se frustrando, e se você não levar isso muito a sério, você vai desmotivar, seu desempenho vai cair e você vai sair daqui pela porta dos fundos. E eu fiquei chocada. Fiquei Caraca. chocada e eu falei: não, você está muito enganada. Eu amo o meu trabalho, super feliz. E ela falou: olha, não é bem assim. E eu não podia admitir aquilo. Eu tinha recém sendo promovida, né? Sido promovida. Eu ainda brinquei com ela assim, falei: olha, tu não vai falar isso pro meu chefe, pelo amor de Deus, porque, né? Como assim? E ela falou: você precisa levar isso muito a sério, para que você tenha tempo de construir uma nova carreira, se for o caso, saindo daqui pela porta da frente. E ainda assim eu não quis admitir aquilo. Eu guardei e falei: então tá. Uhum. Admito que eu preciso ter um trabalho que gere uma transformação para o mundo, para o outro, que tenha um sentido maior, um legado. Então eu vou fazer isso da porta para fora da empresa. E aí eu mergulhei seriamente assim em trabalhos, em práticas que envolviam caridade, sabe? Uhum. Arrecadando doação, indo trabalhar com pessoas carentes, sabe? Eu mergulhei nisso. Eu vou me realizar o meu propósito de vida, de deixar, de cuidar do outro para a caridade. E fiz isso muito ativamente, né? Faço hoje ainda dentro das minhas possibilidades. Mas às 8 horas, às 10 horas que eu passava no meu trabalho, iam aumentando esse vazio de olhar e falava assim, mas como é que eu vou fazer isso aqui o resto da minha vida e sentir esse vazio que eu não estou gerando nada de bom para o universo? Não passou a inquietação. E aí eu fui responsável comigo mesma, né? Eu falei: tá bom, eu vou levar isso a sério. E fui mergulhar nisso, na terapia. Foi quando aconteceu o que você falou. Em 2012 eu fiquei grávida. E aí, para minha surpresa, eu fiquei grávida de gêmeas, né? E falei: bom, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou dar um tempo, vou sair, vou curtir minha gravidez, meu pós-parto e vou planejar uma transição de carreira. Vou descobrir o que eu quero fazer na vida, o que eu vou fazer no mundo. E assim eu fiz, né?
E aí me desliguei, grávida, de 2 pessoas, ninguém entendeu, todo mundo achou que eu estava maluca, né? E me planejei financeiramente, me organizei, né? Provei para todo mundo que eu estava em sã consciência, que eu estava bem. E muita gente, né, apoiando, dizendo assim, ai, que bom, você está escolhendo a maternidade, vai ser mãe, né? E dentro de mim eu dizia assim para mim, né, não é isso, não vai me bastar só ser mãe, eu amo trabalhar, mas eu preciso descobrir o que que eu quero fazer da vida. E ali foi um grande golpe, né? Foi assim, o primeiro erro por simples falta de maturidade, de experiência de vida. Porque como que eu, mãe de primeira viagem, de 2 crianças, ia ter condição de planejar a carreira e pensar em trabalho? Assim, eu não sabia o último dia que eu tinha escovado o dente, sabe? Se eu tinha tomado banho Correria. hoje ou ontem. Então, como é que eu ia pensar em transição de carreira e pesquisar? E foi muito angustiante esse período, porque por mais que eu estivesse super feliz com a maternidade, com tudo aquilo, eu não tinha para onde voltar. A minha licença maternidade não ia acabar. Eu trabalhava desde os 16 anos. Então foi uma loucura, sabe? Mexeu muito comigo emocionalmente. Então, assim, eu fiquei perdida, perdidaça, assim, de falar, tá bom, eu já entendi aonde eu não quero estar, mas eu não tenho a menor ideia. E aí aconteceu o segundo movimento, que foi quando eu percebi, assim, que eu não conseguia ter ideia do que fazer. E é muito interessante falar isso, porque quem me vê hoje acha que escolher a nutrição foi ter corrido atrás do meu grande sonho. Eu nunca sonhei em ser nutricionista. Foi algo totalmente estratégico que se desenhou no segundo momento. Mas aí em 2014 eu decidi voltar para o mercado. Eu falei assim, eu preciso fazer o que eu sei fazer. Eu preciso voltar para o trabalho, eu tenho que me organizar profissionalmente, emocionalmente, para eu poder pensar diferente, porque eu estava muito sufocada naquela rotina doméstica, mãe, o que que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer, então eu precisava desse ambiente. E aí eu voltei para o mercado de novo, para a mesma função em outra empresa, uma empresa concorrente, e lá eu fiquei 2 anos, de 2014 a 2016. E foi ali que eu levei esse processo muito a sério. Eu cheguei para minha psicóloga e falei para ela, olha, a partir de agora a gente só fala de transição de carreira. Se eu vier reclamar de casamento, de maternidade, de dinheiro, do chefe, da equipe, você não me deixa falar. Não me deixa mudar o foco. A gente só vai falar de como que eu posso ter outro trabalho na minha vida e um trabalho que me faça muito feliz. E aí foi o processo mais doloroso da minha vida, porque eu não tinha resposta. Ela dizia para mim, Patrícia, você está andando na neblina, calma. Um passo de cada vez. Você não está enxergando nada na frente, mas vai clarear. E aí foi a base de muita psicoterapia, muita paciência que eu consegui construir essa trajetória. E um dos exercícios mais interessantes que eu lembro que ela me pediu para fazer numa época, porque tudo era assim, ai, eu não quero, ai, não sei se é isso, não sei se é aquilo. E um dia ela falou assim para mim, falou, olha, faz o seguinte, abre todas as suas redes sociais, categoriza tudo que você consome. Categoriza todos os conteúdos. Vai ver o que que você gosta de olhar, de interagir, quando você não está trabalhando, quando você não está sendo mãe, quando você não está sendo esposa, quando é só você com o seu celular. E aí eu fui categorizando. Aí adivinha, né? O que que tinha? Só tinha comida, estilo de vida saudável, comida saudável, pessoas saudáveis, receita, sabe, assim, estilo de vida. E aí aquilo foi vindo muito forte. Aí eu fui começando a entender que era por aí. Ah, eu me formei como psicologia. Será que eu tenho que ser psicóloga? Aí fui investigar isso. Falei, não, não é psicóloga que eu quero ser. Não é. Parece com isso, mas não é isso. E aí fui testando, fui testando. Aí falei, ah, então eu vou abrir um empório, uma loja de produtos saudáveis, um restaurante de comida saudável. Sempre tinha a ver com essa parte. E era um conteúdo que as pessoas identificavam muito em mim. Também a gente fez Uhum. esse exercício assim. O que que as pessoas lembram da Patrícia quando não é a Patrícia executiva lá no ambiente de trabalho? E aí eu fiz essa entrevista com algumas pessoas mais próximas, com amigos, com os Uhum. colegas, né? O que que você pensa quando você pensa na Patrícia? Né? Sem falar aqui como chefe, como gestora, Qual como que é a marca vendedora, o que que pessoal você da vê? Patrícia? E aí vinha esse tema. Ah, ela é uma boa influência no ambiente de trabalho. Ah, ela estimula a gente a comer melhor. Ai, não, não, não. E aí um dia eu falando de uma consulta com a minha nutricionista que me acompanhava, e eu era apaixonada por ela, apaixonada pelo processo da consulta, da nutrição, e eu contando para ela, e ela falou assim, "Ih, você gostaria de ser nutricionista?" Aí eu falei, ah, eu gostaria. Isso eu gostaria de fazer, mas não sou, né?
Não Uhum. sou, então não é o caso, né? E aí ela começou a me provocar. E por que não? Porque eu falei, ué, por quê? Porque para ser nutricionista você tem que fazer uma faculdade de nutrição, né? Tem que sentar no banco da faculdade 4 anos, 5 anos, né? Não é uma possibilidade. E por que não? E ali foram meses em cima desse processo do olhar e falar, será? Aí foi pesquisar, e ela me botando para fazer dever de casa. Vai pesquisar, profissões do futuro. Quando eu ia lá pesquisar, eu encontrava nutrição, estilo de vida saudável, né, Uhum. longevidade. Opa, então essa área aqui é uma área que vai crescer muito no futuro. Vai pesquisar a grade horária, vai pesquisar a grade curricular. E aí eu fui ver todo o conteúdo, tudo eu amava estudar, eram as disciplinas que eu mais tinha afinidade, né? Uhum. Biologia, anatomia, fisiologia, bioquímica, eu falava, nossa, disso eu gosto. Aí vai olhar livro, eu entrava em livraria e ia ver livros de nutrição. Vai procurar quem são as referências no Brasil nessa área, e eu vi aqueles profissionais falando, professores, dando aula, palestras de nutrição, e aí aquilo foi fazendo o meu coração se aquecer, sabe? Até o momento que eu olhei seriamente, ela falou assim: agora o último dever de casa, visita uma faculdade, vai andar lá no corredor, vai olhar a sala de aula, vai se ver lá dentro. E aí eu fui. Fui de manhã, fui à noite, chamei a coordenadora do curso, perguntei se ela me receberia, eu não era aluna, não era nada. Conversei com uma coordenadora Uhum. do curso da faculdade onde eu fiz, perguntei como era o curso, como eram os alunos, fui olhar pela sala de aula, pelas janelinhas, né? Olhar, e vi que Uhum. tinham pessoas mais velhas. Então foi um processo, e nesse meio tempo eu fui me capitalizando, né? Fui juntando dinheiro, fui planejando, conversando com os meus familiares, até que com um ano eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser nutricionista. Patrícia, segunda-feira de manhã, quando você acorda e vai trabalhar, você compara com as segundas-feiras suas anteriores, assim, quando você estava na antiga posição, aquela que você não se identificava tanto. Tem alguma diferença, assim, que seja importante compartilhar? Tem uma diferença, especialmente na minha sensação de propriedade do meu trabalho. Deixa eu explicar melhor. Eu nunca tive assim muitas crises, eu nunca fui trabalhar, eu não deixei chegar nesse ponto, né? De ir trabalhar Uhum. triste, angustiada. Eu realmente levei muito a sério quando eu percebi que eu não ia ser feliz num trabalho que não tivesse os meus valores pessoais, que é essa coisa de transformar a vida do outro, de deixar um legado. E eu fiz a mudança antes que aquilo me adoecesse, antes que me levasse para uma tristeza, para uma depressão, para uma angústia. Lembra daquela síndrome do Fantástico que a gente falava, né? Assim, domingo à Domingo à noite, noite. toca a música do Fantástico, você já fica angustiada. Isso não era forte em mim. Eu realmente Uhum. amava aquele trabalho. Eu só entendi que eu não ia ser feliz fazendo ele pro resto da minha vida. E o que mudou demais era que naquele trabalho eu não era, eu estava. Eu estava coordenadora, eu estava gerente, eu estava diretora, eu não era. E hoje eu sou. Eu sou nutricionista, ninguém me tira isso. Legal, você comentou aqui um pouco alguns elementos assim que a literatura fala a respeito de transição de carreira, né? O planejamento, que você planejou e muito, né, para poder fazer transição de carreira. Você buscou conhecimento na área de atuação. Você foi lá entender como é que os profissionais atuam, quer dizer, você fez um benchmark para entender se realmente aquilo que você via de longe era aquilo que você gostaria de fazer de fato, e você tomou uma decisão, né? Teve um momento que você falou, putz, eu vou, né? Eu vou. E aí, com esse afã de que, olha, nessa área eu vou transformar a vida das pessoas. E eu queria que você trouxesse para aqui, agora para a gente, um pouco dessa questão da transformação, assim. Várias histórias, assim, de executivos que passaram por aqui, passam ainda, estão comigo e que trazem esse relato. E uma delas me marcou muito, que foi justamente uma gerente de equipe, gerente da área de vendas de uma empresa desse porte, e que ela me buscou por uma demanda de emagrecimento. Ah, porque eu quero emagrecer. E o meu público não é esse. O meu público é qualidade de vida e longevidade. A minha turma que chega aqui está assim, detonada. E aí ela estava desse jeito, mas ela não tinha essa consciência. Ela só queria emagrecer. E aí, na nossa primeira Que que uma conversa ali, pessoa, para ficar mais claro, assim, que é uma pessoa detonada, assim? Ela chega para você como? Com dor de cabeça, não consegue completamente dormir. sem energia,
sem disposição, insônia, um cansaço crônico que nenhuma noite de sono bem dormida descansa. Então, mesmo quando essa pessoa consegue dormir bem, ela acorda ainda se arrastando. Ela precisa tomar muito café o dia inteiro. Ela esquece as palavras, ela tem problema de memória, de disposição. E quando ela chega em casa à noite, no final de semana, ela não consegue fazer mais nada por ela. Ela não consegue cogitar fazer mais nada porque ela não tem nenhuma disposição, nenhuma vontade. Então, ela desconta na comida, né, as emoções. A comida para ela é uma fonte de prazer só. Ou de culpa, que ela come demais e ela acha que não devia ter comido, e ela ainda sofre É um sentindo culpa. esgotamento. É um esgotamento. E aí essa pessoa está desnutrida, desnutrida. E ela vai acabando gerando muita ansiedade, sensação de depressão, que em muitos casos é desnutrição. Você precisa de nutriente para gerar neurotransmissor de prazer e bem-estar. Tem nutriente que vem da comida, você não produz serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. E aí essa executiva chegou para mim e na nossa primeira anamnese, em certa hora ela falou assim, todo dia, 4 horas da tarde, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de fechar meu notebook no trabalho e chorar. Eu engulo o choro todo dia, 4 horas da tarde. E aí, quando eu analisei a alimentação dela, a alimentação dela era toda branca. Era uma alimentação muito pobre. O que é uma alimentação toda branca? É uma alimentação à base de farinha. Ela comia pão na chapa de manhã. Na hora do almoço, ela comia um arroz, batata frita, uma parmegiana. À tarde, ela comia biscoitinho. E à noite, um outro sanduíche, às vezes uma tapioca para achar que é melhor do que pão. Então veja que, né, são alimentos todos desse grupo branco, à base de farinha, uma alimentação clara, que não tem cor, das frutas, dos legumes, dos vegetais, das fibras, tem poucas proteínas, são os grupos da alimentação. E aí a gente ajeitou a alimentação dela dentro das limitações dela, do que ela gostava, do que ela não gostava. Ela não gostava de muita coisa. E aí com 15 dias ela me mandou um áudio no WhatsApp. Ela falou assim, tem uma semana que eu não tenho mais vontade de chorar. Isso te faz ficar no estado de flow. Você se sente feliz, realizado, é isso? Sim, sim. É a sensação que eu buscava no trabalho antigo. Quando eu buscava uma justificativa de por que eu faço esse trabalho. Sabe? Quando eu buscava um sentido, uma razão maior, quando eu estava na área de tecnologia. E hoje, na minha área, eu me realizo todos os dias. O sentido é esse. É eu saber que eu estou ajudando as pessoas a recuperarem a sua saúde, porque um corpo doente, um corpo mal nutrido, ele não vai performar bem em nenhuma área. Legal, muito bom. Patrícia, a gente quer incentivar as pessoas a se desafiarem mais, a irem atrás dos seus objetivos. E para finalizar, eu queria perguntar para você, você acha que todo mundo pode ser feliz no trabalho? Sim, eu tenho certeza que sim. Não se conforme em achar que você só pode ser feliz da porta para fora do trabalho. Porque trabalho é trabalho. Eu vou ser feliz da porta para fora. Da porta para dentro eu estou aqui para trabalhar. Eu acho impossível dissociar você passar 8 horas do seu dia, 10 horas do seu dia, uma semana inteira fazendo algo que não te gere felicidade. Que não tem como você sustentar um trabalho por 30, 40, 50 anos da sua vida, trabalho com longevidade hoje, eu sei que a gente vai viver cada vez mais, sendo infeliz. Vai adoecer emocionalmente. Então, não desista de encontrar essa felicidade no seu trabalho, nem que para isso você tenha que encarar uma transição de carreira. Patrícia, para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, quem quiser se nutrir melhor, quem quiser ter mais saúde, como é que faz para te encontrar? Fabrício, eu estou no Instagram, é o ponto de hoje que eu tenho mais acessibilidade, que as pessoas vão me ver falando, podem entender qual é a minha abordagem, se vão se conectar comigo ou não. E o meu endereço lá é @nutri.patriciacarneiro. Olha, eu acho que eu errei quando anunciei a Patrícia aqui no início do vídeo. Falei que era a diretora de uma big company. Não é. Uma mulher que transforma a vida de outras pessoas através da nutrição. Uma mulher feliz. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo e até o próximo.